gravação. Como eu ia falando para vocês, né, o conjunto dos números naturais ele é composto por esses números, né, positivos aqui, 0, 1, 2, 3, por aí vai, infinitamente, né? E existe um subconjunto, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Existe um subconjunto que é com um asterisco aqui em cima, que são os naturais não nulos. Esses naturais não nulos quer dizer que o zero não está incluso nesse conjunto. Mas, parando para pensar aqui um pouco, se nós somarmos qualquer número positivo aqui, ó, um número natural, com outro número natural, nós vamos obter sempre como resultado um número natural. Da mesma forma que acontece também se a gente multiplicar qualquer número, 3 vezes 6 aqui, por exemplo, nós vamos ter outro número natural como resultado. Mas se a gente pegar um número qualquer, um 2, e subtrair por qualquer número natural, né, sei lá, um 5, não obrigatoriamente esse resultado aqui vai dar um número natural. Sabemos que o resultado aqui, ó, vai dar menos 3. Esse menos 3, ele não é um número natural. Por isso, houve a necessidade da criação do conjunto dos números inteiros. Entenderam? Eu estou olhando para baixo porque meu celular está aqui e eu vou vendo vocês comentando. Tá tudo ok? Tudo de boa ainda? Tá fácil, né? Então, vamos lá, seguir. Estou apanhando aqui um pouquinho com essa caneta. Vamos seguindo aqui. Conjunto dos números inteiros. Então, a gente vê que se a gente pegar um número natural qualquer e subtrair, não necessariamente a gente vai ter um número natural como resposta, né? Então, o conjunto aqui dos números inteiros vai ser o seguinte. Ele vai ser representado pelos números negativos aqui, ó, que vem aqui do menos infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1. O zero também está incluso nesse conjunto, né? E temos o 1 também, o 2, o 3 e por aí vai, né? Então esse seria o conjunto dos números inteiros. Repara aqui, ó, que a partir do zero para cá, ó, temos nada mais, nada menos do que o conjunto dos números naturais, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que os números naturais, eles estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros. O que é que significa isso aqui? Se a gente for lembrar lá na escolinha, né, que existe aquele diagrama, que é mais ou menos assim, né? Vamos supor aqui tem números naturais, e aqui nós vamos ter o conjunto dos números inteiros. O que é que significa, né? Significa que todos os números naturais daqui de dentro também faz parte do conjunto dos números inteiros, né? Portanto, existe essa relação aqui dos números naturais estarem contidos dentro do conjunto dos números inteiros. Então, né, até o momento tranquilo demais, né? Revisãozinha aqui de ensino fundamental.
O conjunto dos números inteiros, gente, ele possui alguns subconjuntos notáveis. O que seriam esses subconjuntos notáveis? Os inteiros não nulos, né? Como está dizendo aqui, ele é representado da seguinte forma. O Z, né? Zzinho, com um asterisco em cima. Semelhante, né, ao que eu falei dos conjuntos dos naturais não nulos. Então, o que acontece? Este asteriscozinho aqui, ele representa que o zero não vai estar nesse conjunto, mas os números negativos sim. Então, ó, vem aqui menos 3, menos 2, menos 1. Aí, ó, o zero não. Aí 1, 2, 3, por aí vai. Esse é o subconjunto dos inteiros não nulos. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque possa ser que uma hora ou outra, né, acabe vendo isso, principalmente em álgebra, né, às vezes tem umas representações assim, em cálculo 2 também, às vezes você vê alguma questão assim que acabe colocando algo parecido. Então a gente vai seguindo aqui, né? Inteiros não negativos, como é que é, né? É a mesma coisa, né? Assim, ó, o Zzinho, só que existe um maisinho aqui embaixo. O que isso quer dizer? Eu não vou ter aqui um asterisco em cima. Então significa que o zero vai estar aqui. Então como é que vai ser? Não terá números negativos e só terá os números positivos. Então 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Veja que isso aqui nada mais é do que o conjunto dos números naturais, né? Então é só uma forma aqui de representar o conjunto dos números naturais. Vamos seguindo, né? Os inteiros positivos já é o seguinte. Parecido com esse aqui, só que eu vou ter um asterisco em cima. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter os meus números aqui positivos, mas eu não vou ter o zero. Certo? Que nada mais é do que o subconjunto aqui que eu mostrei lá no começo, né? Dos números naturais não nulos. Vamos seguindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem aqui que eu tô vendo, tá certo? Se eu estiver falando muito rápido também, né? Vocês podem colocar aqui. Mas tá tudo certo, coloca um joinha aí se vocês estão entendendo. Então vamos seguindo aqui. Esses são alguns, né? São subconjuntos notáveis do conjunto dos números inteiros. Agora a gente vai dar aqui só uma aquecidazinha, né? Fazer aqui um pequeno exercício de verdadeiro ou falso, só para dar uma relembrada no que eu falei até o momento, né? Então vamos lá. O zero, ele pertence ao conjunto dos números naturais. E aí, vocês podem responder aí, sim, não. Podem responder. Sim, né, gente? O zero, ele pertence ao conjunto dos números naturais, né? Acabei de mostrar aqui para vocês que o zero, ele faz parte, né, do conjunto aqui dos números naturais. Eu não tenho aquele asteriscozinho aqui em cima, né? Então, colocar de outra cor aqui. Isso aqui é verdade, né? Verdadeiro. Vamos lá. 3 menos 5 pertence ao conjunto dos números naturais. 3 menos 5, né? Mostrei a vocês
que 3 menos 5 aqui, né? Vai dar menos 2. Então, né, Misael colocou que não, e realmente, como nós vimos aqui, né, não faz parte. Faz parte do conjunto dos números inteiros. Então é falso. E justamente por isso que houve a necessidade de criar esse conjunto dos números inteiros, né? Naturais contido no conjunto dos números inteiros. E aí? Joab saiu, botou um joinha. Falei para vocês, né? O conjunto dos números naturais ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Então, isso aqui, né? É verdade, verdadeiro. Vamos lá. Começar a incrementar esse bolo aqui. Naturais, união com inteiros não positivos, igual ao conjunto dos números inteiros. E aí? Complicou? Tá difícil agora? Ficou ruim? O que é essa união, né? Essa união é o seguinte, o que ele diz aqui, que é união. União é o seguinte, vamos lembrar aqui, né? Esse conjunto aqui, ele é composto pelo quê? Os números negativos e o zero também, né? Não tem um asteriscozinho aqui. Então, vamos lá. A gente vem aqui do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o zero também. Esqueci de colocar aqui as reticências, né? O certo é que coloque, porque eu venho de todos os números negativos, né? Vindo aqui do lado esquerdo. Então, o correto é colocar essas reticências. Reticência está meio estranha aqui, deixa eu dar uma ajeitada. Certo. Vírgulazinha. E os números naturais, né, a gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver aqui que do conjunto aqui dos números naturais, a gente vai ter o 0, o 1, o 2, 3, 4 e por aí vai, né? O que é essa união? Essa união, eu vou desenhar aqui só para ficar um pouquinho mais fácil. É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó. Vamos supor que esse círculo aqui seja o conjunto dos números naturais. E esse outro círculozinho aqui seja o conjunto dos números inteiros. Essa união é justamente a gente falar o quê? Pegar os números naturais aqui e juntar com o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais junto com esses números negativos aqui, ó, nada mais é do que o conjunto aqui, ó, dos números inteiros. Então, isso aqui é verdade, tá, gente? Verdadeiro. E aí, tá ficando difícil? Pô, Matheus, tá difícil. Tá não. Segura na minha mão e vamos lá. Olha. Agora aqui, ó. Inteiros aqui, ó, não negativos, interseção, esse uzinho aqui de cabeça para baixo significa interseção com os inteiros aqui não positivos, né? Igual aos inteiros, o conjunto dos números inteiros. E aí, o que é interseção, gente? Interseção, ó. Eu vou desenhar aqui da mesma forma. Vou pegar aqui, colocar o círculozinho aqui. Vamos supor que esse seja esse conjunto aqui. Eu vou pegar o vermelho e vamos supor que é esse conjunto aqui. Vou fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, olha, o que acontece aqui é que interseção significa
os números que são aqui, ó, no meio aqui, ó, os números que estão tanto nesse conjunto aqui, ó, como nesse conjunto aqui. Eita, quis é feio, hein? Quis é feio. Como nesse conjunto aqui. E aí? Vamos relembrar aqui o que é que... Quem são esses números aqui desses inteiros, né? Eu não tenho aqui o asteriscozinho em cima, então, ó. É quem? Eu venho aqui, os números negativos, né? Vamos lá, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0, né? E aqui, ó, os positivos, eu tenho aqui. Eu vou ter o 0 também, né? Porque aqui eu não tenho um asterisco, então aqui vai ter o quê? Vai ter o 0 também, o 1, o 2, o 3 e por aí vai, né? Deixa eu ver. Eu dei uma errada aqui, ó. Aqui não era inteiros, né? Aqui na verdade era para ser isso aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, deixa eu dar uma melhorada, né? Esse símbolozinho aqui, ó. O que é esse símbolo, né? Esse símbolo aqui, ele representa um conjunto vazio. Então, na verdade, aqui o que acontece, ó? Esse daqui, interseção com esse daqui é igual a um conjunto vazio. Então, esqueçam esse Zzinho aqui e vamos ver isso aqui. Olha, nesse primeiro conjunto tem menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E aqui tem 0, 1, 2, 3. E por aí vai, né? Eu estou representando todos os números, né? Infinitamente aqui. Quais desses dois conjuntos aqui tem um número em comum? Qual é o valor em comum que tem esses dois conjuntos aqui? Quem arrisca responder? Olha, aqui eu tenho 0 e aqui eu também tenho 0. Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho... Cadê? Falei para vocês que seria o número que está entre os dois conjuntos, ó. Então, vamos supor que aqui teria um 0. O que significa isso? Significa que isso aqui é falso. Por quê? Ele está dizendo que o resultado da interseção desses dois conjuntos aqui é um conjunto nulo, um conjunto que não tem nada. Mas na verdade, né, eu tenho o 0 aqui como um número que está nos dois conjuntos. Então isso aqui é falso. Na verdade, o que a gente tem aqui é um conjunto, né, unitário somente com 0 dentro dele. Vamos aqui para o outro. Menos 3 ao quadrado. E aí, vocês sabem qual é o resultado disso aí? Vocês podem falar, tá, gente? Pode ficar com vergonha, não. Aqui a gente tá para errar mesmo. É 9, né, gente? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho menos 3 vezes menos 3, né? Isso aqui vai ficar positivo. E 3 vezes 3 é 9, né? A gente já viu, né? Só de olhar aqui, ó, a gente já sabe. Isso aqui é falso, né? O 9 ele não pertence ao conjunto, esse subconjunto aqui dos inteiros, né? Não positivo, né? Então isso aqui é falso também. Vamos seguindo.
Menos 3 vezes menos 5. Isso aqui, ó, o resultado vai ser 15. Pertence aqui ao conjunto, né, desses... Somente aqui do conjunto dos inteiros com números positivos. Aqui a gente tem, né, o 0, 1, o 2, o 3. E por aí vai, né? E o 15 o 15 também. E assim E assim vai. Então, isso aqui é verdadeiro. 0 pertence ao conjunto aqui, ó. Vamos relembrar? Qual é o nome desse conjuntinho aqui? É os inteiros não positivos. Lembra que para que o 0 não esteja dentro desse conjunto, a gente precisa que tenha um asterisco aqui em cima. Então, isso aqui é verdade. Por quê? Porque além de eu ter os números negativos aqui, né, eu também tenho o 0. Então, sim, o 0 pertence a esse conjunto aí. 4 menos 7. 4 menos 7, né? A gente vê aqui, ó. É menos 3, né? Pertence aos inteiros? Isso aqui tá fácil, né, gente? Facinho. A gente sabe que o conjunto dos números inteiros, né? Ele vem aqui dos números negativos, incluindo o 0. E os números positivos também, né? Então, isso aqui é verdade. Então, a gente viu que se a gente somar qualquer número natural, teremos números naturais. Do contrário, se a gente subtrair um número natural, não obrigatoriamente a gente vai ter um resultado no número natural. Por isso houve a necessidade de criar o conjunto dos números inteiros. Já os números inteiros, se a gente somar, subtrair, multiplicar qualquer número inteiro, o resultado vai ser um número inteiro. Só que pensa aqui comigo. Se a gente pegar aqui, ó, um 2, pegar outra coisinha aqui melhor. Se a gente pegar o aqui, ó, o 2 e dividir por 3. Que resultado a gente vai ter aqui? Né? A gente não vai ter um resultado que pertence ao conjunto dos números inteiros. Da mesma forma, ó, se eu pegar aqui outro número, sei lá, menos 4 dividido por 20, são dois números inteiros aqui. Mas o resultado não vai ser um número inteiro. Por isso que ocorreu a necessidade de criar o conjunto dos números racionais. Olha aqui para mim e vamos dar uma olhadinha no que diz aqui o conceito, né? O conjunto dos números racionais corresponde ao conjunto dos quocientes, entre dois números inteiros. O que é que significa isso, né? Foi o que eu acabei de dizer, né? Se eu pegar dois números inteiros e dividir eles, não necessariamente vai vir um resultado no número inteiro. Matematicamente falando, né? Como é que eu explico isso aqui? Vou colocar de vermelho, que é melhor. Quocientes, representado aqui, né? Racionais, representado aqui. É igual o quê? É igual. Há uma divisão aqui, né? Uma fração, um quociente. Tais que, esse tracinho aqui reto significa tais que. O A, ele pertence ao conjunto dos números inteiros
E o o B pertence também ao ao conjunto dos números inteiros. Porém, esse B ele não pode ser zero. Então, tem um asteriscozinho aqui, né? Representamos dessa forma o que o que significa o conjunto dos números racionais. Então, né? Que números são esses, né? Eu acabei de falar ainda agora, né? Por exemplo, um 3 quintos, um menos 7 dividido por 4, 13 aqui, ó, sobre 7, 2, menos 8, 1, e por aí vai, né? Aí você diz assim, Matheus, colocasse aí uns números aí, tu acabou de falar que o o 2 e o menos 8, o 2 é um número natural e o menos 8 aqui um número inteiro e um número natural. Por que tu colocou? É o seguinte, gente, vocês já viram, né, um professor qualquer de matemática aí na vida de vocês falar que os números sempre têm um aqui invisível, né, embaixo, né, aqui como denominador desses números. Aí, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês é que se a gente for preencher aqui novamente, né, aquele diagramazinho, né, a gente tem aqui os números naturais, aí vem aqui os números inteiros, né, e os números naturais e os números inteiros, eles estão contidos dentro do conjunto dos números racionais. Então, qualquer número natural inteiro, ele também pertence ao conjunto dos números racionais. Então, aqui, ó, apesar do 2 aqui, ó, ser um número natural, apesar aqui do menos 8 ser um inteiro, e um aqui também um número natural, eles pertencem ao conjunto dos números racionais, né? E a gente vem aqui, ó, aos poucos, desenhando esse diagrama, né? Que eu acho que vocês conhecem. Vamos seguir. Então, né? A gente viu o quê? A gente viu que existem os números naturais, existem os números inteiros. Porém, se a gente dividir um número inteiro por outro número inteiro, a gente não vai obter o número inteiro, vai obter um número racional. E essas frações que a gente, né, percebe, elas são representadas de duas formas. Se a gente dividir, né, um número por outro, nós vamos obter ou um decimal exato ou um decimal periódico, uma dízima periódica. Eu acho que vocês, né, lembram, né, disso aí, dízima periódica, né? Enfim. Então acontece, né? A gente viu aqui o quê? Decimal exato. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um decimal exato. Por exemplo, um 2 dividido por 5. Se a gente dividir esse 2 por 5, a gente vai obter um resultado 0,4. Outro exemplo, 35 dividido por 4. A gente vai obter aqui o resultado 8,75. E eu tenho aí infinitos exemplos, né, de números racionais que quando você divide dá um número exato. Porém, a gente conhece também, né, a dízima periódica, um decimal periódico. Colocar de outra cor. Um que a gente vê muito, né? 1 sobre 3, que a gente sabe que é 0,333 e por aí vai, né? Também tem
o 7 sobre 9, que o resultado aqui vai ser 0,777 infinitamente. Isso é um número que se repete. Por isso que a gente chama de dízima periódica. Também tem um outro exemplo aqui que é 1 sobre 22, que vai ser 0,0454545 e por aí vai. Então, existem duas formas de representar essas frações. Como um decimal exato e também como uma dízima periódica. Mas, Matheus, como é que eu vou adivinhar se essas frações aqui elas vão ser exatas ou uma dízima periódica? Calma, rapaz. Vamos devagar. Como saber se uma fração irredutível, uma fração que não dá para reduzir mais ela, equivale a um decimal exato ou uma dízima periódica? O que a gente faz, né, para descobrir sem precisar necessariamente dividir na calculadora ou fazer na mão, né, durante uma prova aí? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai decompor o denominador. Então, presta atenção aqui, ó. A gente vai decompor o denominador. Ô, Matheus, não sei o que é isso não, decompor o denominador. Calma que eu explico. O que acontece? Para a gente saber se é um decimal exato, nós vamos decompor, e essa decomposição ela deve ter apenas fatores 2 ou 5. E para saber se é um decimal periódico, quando a gente decompor aqui o denominador, se tiver algum fator diferente de 2 ou 5, de 2 ou 5, exatamente, 2 ou 5, ela vai ser um decimal periódico. Vocês duvidam isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor aqui, colocar outra coisinha, 7 sobre 50. Para fazer isso aqui na mão, pode ser que dê um trabalhinho, pode ser que não. Depende da pessoa, né? Como é que eu vou saber se isso aqui vai dar um decimal exato ou um decimal periódico? Eu vou aqui, ó, decompor o meu denominador. O que é decompor? Eu vou fatorar, né? Eu vou pegar ele aqui, ó, 50, e vou fatorar, ó. 50 dividido por 2, 25. Aí, ó, 25 por 2 não vai dar exato. 3, também não. Então, ó, 5 dividido por 25 aqui, ó, 25 dividido por 5, 5 e 5 aqui, 1. Então, a gente vê, ó, que aqui só temos o que, ó, fatores 2 ou 5. Então, essa fração aqui, ela é um decimal exato. Vocês duvidam? Vou abrir a calculadora rapidinho aqui. Ó. Se a gente pegar 7 e dividir por 50, a gente vai obter, ó, 0,14. Então, 0,14, ó, é um decimal exato. E aí? Fica mais fácil, né, de entender?
Decimal periódica acontece semelhante, da mesma forma. Por exemplo, eu tenho aqui um 8 8 dividido dividido por 15. Eu vou Eu vou pegar o 15, vou vou fatorar ele. Ó, 15 15 aqui, ó. vou dividir Vou dividir por quê? Por Por 3, né? Apesar de ser por 5, também pode dividir por 5, mas a gente tem que pegar o menor número aqui. Então é 3. 15 15 dividido por 3 vai ser 5. E a gente vai ter aqui, ó, 5. Vê que agora a gente tem aqui, ó, o 3. Ele é um número que é diferente de 2 ou 5. Então, isso significa que quando eu for resolver aqui, ó, vai dar uma dízima, né? Uma dízima periódica. Vamos ver? Aqui, ó. 8 dividido por 15. 0,53333, por aí vai. Então o que eu falei é verdade. Né? Isso aqui, ó, 0,5333, por aí vai. Então isso é um macetezinho aqui, só para vocês verem que dá pra gente descobrir se uma fração ela vai dar um número exato ou uma dízima periódica. É só para ajudar um pouquinho vocês aqui. Beleza. Então, né, o que é que a gente sabe até agora? A gente viu, né, que existem os naturais, inteiros e racionais. Então a gente tem uma reta e vamos preencher aqui, ó. Eu tenho 0. Aqui eu tenho 1, o 2, o 3 e por aí vai, né? E aqui eu tenho os números inteiros. -1, -2, -3 e assim vai. E a gente viu agora que também existem os números racionais, né? A gente viu que também tem os números racionais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um meio aqui desse lado. Por exemplo, entre aqui -1 e 2, eu tenho -4/3. E a gente vai preenchendo, né, essa reta aqui com esses números racionais. Porém, ó, outra coisinha aqui para mostrar para vocês. Entre dois números aqui racionais, por exemplo, aqui eu tenho um meio e mais um pouquinho para cá, eu tenho um terço. Entre esses dois números aqui, eu posso obter um outro número racional. Como isso? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu pegar aqui, ó, um terço mais um meio, e a gente dividir ele por 2, que nada mais é do que uma média, né, que eu vou fazer aqui, eu vou obter um resultado que vai ser exatamente o número que está entre um meio e um terço. Como é que vamos fazer isso? A gente vai resolver essa continha aqui, né? Vocês viram semana passada, né, com o Manu, como é que resolve isso aqui. Mas ó, um macetezinho aqui, ó. O 3 e o 2 são dois números primos, né? Então, eu posso simplesmente multiplicar eles dois aqui e eu vou obter o meu denominador aqui, ó, o 6. E eu vou multiplicar aqui, ó, cruzado. Ó, 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Eu mantenho aqui, né, o meu sinal mais e dividir por 2. A gente vai ter aqui, ó, 5 sextos dividido por 2. Eita, Matheus, complicou agora, não sei mais. Calma que eu vou explicando. Como é que a gente vai resolver isso aqui?
eu tenho uma divisão de frações, né? E lembra que eu falei E lembra que eu falei que que todo número inteiro, ó, ele tem um aqui embaixo. Então, como é que a gente resolve? A gente vai preservar o o numerador, numerador, que é o 5 que é o 5 sextos, e a e a gente vai inverter isso aqui. Invertendo isso, nós vamos ter uma uma multiplicação vezes meio. E E agora ficou fácil, né? 5 vezes 1, 5. E 6 E 6 vezes 2, 12. 12. Então, Então, a gente chegou à conclusão que entre aqui o número 1 terço e 1 meio, a gente vai ter aqui, ó, o o 5 sobre 12. E E isso eu posso fazer com qualquer número. Vai aqui preenchendo aqui, ó, com com qualquer número. Mas, ó, veja que mesmo se eu pegar aqui, ó, vou desenhar aqui, eu vou dar uma ampliada entre o o 1 e o 2. e o 2. E E aqui eu tenho um um meio. Aqui eu tenho um terço. E aqui eu tenho 5 sobre 12. Você vê que se eu pegar aqui... Eita, cadê a paga na reta aqui? Se eu pegar aqui esse esse 5 sobre 12 e um terço, e eu faço aquela mesma conta, aí eu vou ter um um valorzinho aqui. E eu vou E eu vou fazendo isso, e eu vou indo, a metade disso, a metade disso. Mas você percebe que sempre vai ter uma lacuna entre esses dois números, apesar de eu pegar a metade da metade, da metade da metade, por aí vai. Mas sempre vai ficar uma lacuna aqui. O que O que isso quer dizer? Pô, Matheus, tu viaja demais, velho. Tá falando umas coisas aí que eu não tô entendendo. Onde eu quero chegar? Não precisa nem eu pegar outra reta. Olha. Entre aqui, ó, o 1 e o 2, eu também tenho o raiz de 2. Só que o raiz de 2, ele não é um número racional, mas ele existe. E esse raiz de 2, ele me dá um valor que é um número que não se repete. Ele não é uma dízima periódica, vai ser 1,4, 4, 2, 1, 3 e por aí vai. Em nenhum momento eu vou ter aqui uma dízima periódica. E a gente viu que número racional ele pode ser um decimal exato ou um decimal periódico. Só um momento aqui, viu, gente? Que estão me chamando aqui, calma. Bom dia. Você pode aqui a casa de Márcia? Márcia? Não, sim. Saúde? Não, sim. Aqui nessa rua eu não conheço mais gente de saúde, não. Então já descobriu. Valeu. Voltei. Chamada de vídeo é assim mesmo, né? A gente tá aqui, do nada acontece uma coisa e tem que sair. Mas voltando, né? Falei pra vocês, ó, raiz de 2, ele não é um número racional. Aqui, ó, ele não tem uma dízima periódica. Por isso que surge a necessidade da gente criar o conjunto dos números irracionais. Vamos lá. Uma raiz de 2 não é um número racional. Vamos seguindo aqui. Conjunto dos números racionais, né? Irracionais. O que é que diz? Assim como existem números decimais que podem ser escritos como frações, com o numerador e denominador inteiros, que são os números racionais, né? Há números que não admitem tal representação. São os números decimais não exatos, que possuem representação infinita e não periódica.
O que isso quer dizer, né? Se a gente pegar raiz de 2, né, que foi o exemplo que eu falei, nós teremos aqui, né, aquele resultado que eu coloquei, que não existem números. Na verdade, existem números que se repetem. A gente vê que tem números que se repetem, mas ele não chega a formar uma dízima periódica, que são aqueles números, né? 3, 3, 3, 3, ou então 4, 5, 4, 5, como eu mostrei para vocês. Se a gente pegar aqui raiz de 3 também, né? Raiz de 5, qualquer número primo, né? Qualquer número primo que eu pegar aqui, a raiz dele, ele não vai dar um número exato, né? E também nenhuma dízima periódica. Ou seja, toda raiz de número primo é um número irracional. Eu não consigo representar ele como uma fração também. Outro número, né, aqui bem conhecido, é o π. O que é o π, né? O resultado aqui de π é 3,14, né? 15, 92, 65 e por aí vai. Esse π, né, vocês vão ver lá na parte de trigonometria que ele é a circunferência, né, dividida pelo diâmetro, né, de uma circunferência vai dar o resultado π. Então, né, esses aqui são os números irracionais. Eles não podem ser representados como fração e eles também não apresentam uma dízima periódica. Eles seguem vários números aleatórios aqui, ó, que a gente vai fazendo a divisão e vai tendo o resultado, mas os números não se repetem. Então, vamos lá. Já já a gente termina. Agora, né, a gente vai falar aqui do grande conjunto dos números reais e é o que a gente mais vê aí, né, nas atividades, nos assuntos, né, de cálculo, enfim. Da união do conjunto dos números racionais e irracionais surge o conjunto dos números reais. Como assim? Olha, vamos preencher agora o diagrama, né? Como eu falei para vocês. Aqui, ó, eu tenho os naturais. Aí aqui, ó, os naturais estão contidos aqui nos números inteiros. E a gente viu também os números, né, racionais. Só que a gente viu que os números irracionais, eles não fazem parte dos números racionais, né? Como aqui a gente viu que os números racionais, todos os números que a gente viu aqui, naturais e inteiros, fazem parte também dos racionais. Mas os irracionais, vou pegar uma cor aqui diferente, ele está separado, ó, desses dois conjuntos aqui, dos racionais, dos naturais e dos inteiros. Então aqui, ó, os irracionais eles estão separados. Não existe nenhum valor aqui dentro dos números irracionais que também está dentro aqui dos números racionais. E a única forma da gente juntar esses números é pegando aqui, ó, não está muito bonito não, mas é a gente pegar aqui, ó, os conjuntos dos números reais. O conjunto dos números reais ele vai representar todos os outros conjuntos aqui. Então, matematicamente falando, né, acho que, assim, às vezes eu acho mais fácil assim eu representar ele aqui do que eu ver isso aqui, né? O que significa, né? Significa que os números reais, ele é o quê? Qualquer número tais que x pertence ao conjunto dos números racionais ou qualquer número que pertence aos números, aqui, né, o conjunto dos números irracionais.
Eita, Matheus, tu complicasse mais ainda. Olha, Olha, lembra ó, que que eu falei de interseção e união? Então, ó, a interseção do conjunto dos números racionais e dos números irracionais, ele vai me dar o quê? Um conjunto vazio. Por quê? Por quê? Porque não existe nenhum número racional que também esteja dentro do conjunto dos números irracionais. É diferente. Da mesma forma, ó, se eu pegar o conjunto dos números aqui racionais e unir com o conjunto dos números irracionais, eu vou obter o conjunto dos números reais. Entenderam? Entenderam? Ou ficou difícil? Ou ficou difícil? Digam aí. Me empolguei aqui e acabei até esquecendo, né, de perguntar a vocês se vocês entenderam, se estão com dúvida. Tá de boa, Marcelo aí? Tá tranquilo, Isabela? Tranquilo, Ana Paula também? Tranquilo, né? Então, esses aqui são os conjuntos numéricos, né? Agora, ó, essa aqui com o diagrama, né? Diagrama de Venn. A gente vê, né? Existem os números naturais, números inteiros, racionais, os números irracionais, que está separado do grupo aqui, né? Ele não é subconjunto de nenhum desses outros conjuntos aqui. E existem os números reais, né? Que é a representação de todos esses conjuntos aqui. E agora, Matheus, como é que fica? Essa reta, né? Essa reta a gente vê que agora a gente consegue preencher ela totalmente. A gente vê que a reta, né, dos reais, ela é uma reta bem densa, né? Ela tem o zero e assim vai, né? Ó, como eu coloquei para vocês, né, aqui. 1, 2, 3, né, os números naturais. Aí aqui eu tenho, né, já os inteiros. Aí eu já tenho aqui os racionais. Por exemplo, o meio, falei para vocês, né, 1/3. Mais ou menos por aqui assim, eu tenho o -3/4. Aí, um pouquinho mais para cá, eu tenho raiz de 2, né? E por aí vai. Então a gente vê que essa reta agora, ela está bem preenchida, né? Eu posso colocar qualquer número aqui que a gente já sabe de que conjunto pertence todos esses números. Fechando aqui a parte de conjuntos reais, né? A gente vai ver como é que se comporta, né, esses números aqui na reta. Vocês vão ver isso lá na parte de funções, né? Acredito que Moisés, né, que ficou responsável pela parte de funções, vai falar para vocês. Ele vai falar um pouquinho aqui de intervalos, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho também, rapidinho. A gente termina isso aqui. Ó, intervalos. Os intervalos são subconjuntos daqui, né, de reais, né, o conjunto de números reais, determinados por desigualdades. Então, o que é que significa quando a gente vê lá, né? Eu acho que tá dando um microfone aqui, que eu tô ouvindo minha voz também, repetindo. Quando a gente tem aqui uma atividade e diz assim, intervalo aberto, aí você olha assim e fala, o que é isso, velho, intervalo aberto, né? Olha, quando a gente vê aqui, ó, um colchetezinho para fora, 3 menos 8 e outro aqui para fora. Aqui eu tenho uma representação em intervalo. Já aqui, ó, eu tenho outra representação da mesma coisa. Só que como um conjunto. Então, x pertence aos reais, tais que o x ele é menor do que 3 e menor do que 8. O que é que significa isso, né? Se a gente for colocar aqui na reta, né? Vamos supor, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho um 8. Intervalo aberto significa que
Nenhum significa que o 3 e o 8, ele não pertence a esse conjunto. Somente os números que estão entre o 3 e o 8. E como é que representa isso? Ele é representado com uma bolinha aberta. Então, ó, representa com uma bolinha aberta. E eu tenho aqui, né, todos os números reais que estão entre 3 e 8. Deu Deu para entender? Para quem já pagou o cálculo, né? Ou já tentou pagar cálculo 1 ou cálculo 2, a gente vê isso, né? Aqui, ó, bolinha aberta, bolinha fechada. E às vezes a gente não sabe o que é que significa isso, né? O professor vai passando lá, às vezes fala, a pessoa nem liga muito. Ó, intervalo fechado. O intervalo fechado é representado assim, ó, dessa forma, como um intervalo. E aqui, ó, em forma de conjunto. Então, ó, x pertence aos reais, tais que o x ele é menor ou igual a 3 ou menor ou igual a 8. Aqui, ó, menor ou igual significa o quê? Ó? Que o 3 ele faz parte aqui, ó, do conjunto. Então, eu tenho 3, tenho todos os números aqui e o 8 também, ó, bolinha fechada. Então, além do 3 e do 8, né, aqui além desses números também que estão entre 3 e 8, o 3 e o 8 também faz parte aqui desse intervalo. Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Vou começar aqui a dar uma acelerada. Intervalo aberto à esquerda. Aberto à esquerda, aqui na verdade é o contrário. É fechado à esquerda e aberto à direita. Né? Aqui o 3, ó. O 3 ele faz parte, ó, fechadinho. E o 8, opa. O 8 ele não faz parte, ele está fora do intervalo. Então eu represento ele com uma bolinha aberta. E você vê, ó, que aqui tem, ó, x menor ou igual a 3. Isso quer dizer que o 3 está dentro do intervalo, bolinha fechada. E o 8 está fora porque eu não tenho o igual aqui. Então, ó, tenho todos os números aqui na reta. Aqui, ó, já é o contrário. Eu tenho um intervalo aberto à esquerda aqui e fechado à direita. Eu coloquei aqui errado, né? Sem querer aqui, acabei colocando errado. Mas é aberto à esquerda e fechado à direita. Aqui tem a representação, então, intervalo aqui, ó, aberto e aqui fechado. E a gente vai vendo como se comporta, né, esses intervalos aqui, com bolinha aberta e bolinha fechada. A gente também tem os intervalos infinitos, né, que acontece de maneira semelhante. Porém, o infinito, né, esse menos infinito ou mais infinito, ele sempre vai ser representado como um intervalo aberto. Aí você diz assim, Matheus, eu nunca vi ser representado assim. O meu professor, ele representa dessa forma, assim, com um parêntese, né? Menos infinito e o 5, assim. Também pode, tá? É a mesma coisa, ó, tanto aqui com o parêntese como com o colchete. Então, como é que a gente representa isso aqui? Eu tenho aqui o número 5, né? Ó, o 5, ó, ele tá aqui, ó. Eu errei. Ele tá aberto também. Tá vendo? Já dei uma dormida aqui. Então, aqui também, ó, é com o parênteses. Aqui eu tenho 5, né? Intervalo aberto. E os números infinitos, ó, eu venho daqui, ó, de qualquer número aqui, vindo do menos infinito, né? Então, ó, o menos infinito, ele vai vir daqui, ó,
até o 5. E o 5 ele não faz parte desse intervalo, né? Eu vou ter aqui 4,9999 e nunca vou chegar no 5. Em cálculo vocês vão entender melhor o que significa isso aqui. Aqui, ó, eu tenho o menos 5, o menos infinito e o 5. E caramba, eu errei aqui de novo. Aqui seria assim, tá? Intervalo fechado. Então aqui, ó, seria o 5. E o menos infinito aqui. Eita. O menos infinito aqui. E esse menos infinito vem daqui até o 5, né? E o 5 faz parte do intervalo com a bolinha fechada. Então é só para mostrar para vocês assim, como isso aqui é um curso básico, né? A gente não se aprofunda muito, a gente só vai mostrando algumas coisas, né? Para quando vocês chegarem lá na cadeira, que vocês irão pagar, né? Que envolve matemática, vocês terem uma noção mais ou menos do que significa algumas coisas, né? A gente já está quase fechando aqui, né? Já são 5h17. Agora eu vou mostrar para vocês aqui apenas, né, duas questõezinhas de como é que os conjuntos, né, numéricos caem em exercícios. Como é que esses conjuntos caem em exercícios, né? A gente viu aqui como é que é a representação, né, desses conjuntos e tal. Mas como é que cai nas provas, né? Aqui eu tenho uma questão do IF, né? O IF de Alagoas, assinala a alternativa verdadeira. Aqui eu tenho o conjunto, né? Que tem 1, 2, 4, 6 e 7. E ele está dizendo que esse conjunto daqui, ele é igual a esse intervalo aqui, que vai do 1 até o 7. E aí, o que é que vocês dizem? É verdade ou é mentira? E aí, Marcelo? Marcelo colocou o joinha. E aí? Olha. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 4, 6 e 7. O que é esse intervalo aqui, né? Esse intervalo, ele é um conjunto, ó, que tem o 1, aqui, ó, intervalo fechado, então o 1 faz parte. Eu tenho 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e aqui também está fechado o intervalo. Então eu também tenho o 7 dentro desse conjunto. E aqui, ó, eu tenho 1, 2, 4, 6 e 7. A gente vê que está faltando aqui, né? Está faltando alguns números aqui, estão faltando para que eu diga que isso aqui é igual a isso. Então, essa primeira aqui, essa letra A, é mentira, né? É uma pegadinha. B. C é igual. Aqui eu tenho um intervalo aberto, menos 1 e 3 fechado. Então, o menos 1 não pertence a esse intervalo C. Mais 3 pertence ao intervalo C. O que é que isso quer dizer, né? Aqui, ó, intervalo aberto, menos 1. A gente viu que quando ele tem um intervalo aberto, aqui, ó, que também pode ser representado, como eu falei para vocês, que pode ser representado assim também, ó, né? Com o parêntese, significa que o menos 1 ele não faz parte do intervalo, ele está fora do intervalo. A gente viu que a gente representa com a bolinha aberta. Então o menos 1 ele não pertence a esse C aqui, apesar de que eu estou falando que C é igual a isso, mas o intervalo está aberto. E o 3, né, ele está dizendo que o 3 pertence ao C, intervalo fechado, a gente viu que a gente representa com bolinha fechada. Então, ó, isso aqui é verdade. É a questão que a gente deveria marcar, né? O menos 1 não pertence ao C, mas o 3 pertence ao C. Mas não vamos deixar de saber aqui as outras não, né? Vamos ver. Apesar da gente achar a questão verdadeira, mas a gente tem que ver também as falsas, né? Para futuramente não cair aí numa cilada. Então, ó, se D é igual
A, intervalo fechado, ó, 2 menos, aqui menos, ó. 2 e 6, ó, os dois aqui, ó, intervalo fechado. Então, 2 pertence a D, mais 3 não pertence a D. E aí? O que é que vocês acham? 2. Eu já falei, né, na verdade. Na verdade, eu já falei, né? Já dei aqui a resposta, né? A gente sabe que é falso, mas por que é falso? Esse intervalo 2 e 6, ó, se eu for colocar aqui, ó, intervalo 2 e 6, é a mesma coisa que eu representar um conjunto que vai do 2 até o 6. Então, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, ó, o 3, ó, o 3 aqui, ó. O 3, ele pertence sim a esse intervalo aqui. E ele está dizendo, ó, 3 não pertence a um intervalo. Então, isso aqui é falso. O D, ó. A interseção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. E aí? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Complicou agora, já colocou teoria no meio. Olha, vamos pensar. A interseção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. Vamos pegar um intervalo qualquer aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, um intervalo que vai de 1 até 2. E vamos pegar aqui outro intervalo que vai de 3 até 4. Então, ó, vamos representar aqui, né, como a gente viu lá, o intervalo aqui, ó, que vai de 1 fechado até 2. Né? Aqui, ó, eu tenho vários números reais aqui dentro, né? E aqui embaixo, ó, eu tenho de 3 até 4. Então, ó, vamos representar aqui. Vamos supor que é mais ou menos aqui, ó. 3 até o 4. E aqui eu também tenho os números reais, né, aqui dentro. Olha, ele está dizendo que a interseção de dois intervalos numéricos é sempre um intervalo numérico. O que é a interseção? Vocês lembram que eu falei lá no começo? Lembra nada, né? Já passou, foi lá no começo. Mas eu vou colocar a lista de exercícios, né, posteriormente aí para vocês resolverem. E é importante, né, que vocês resolvam. Vocês estão perdendo 2 horas do tempo de vocês assistindo aula para que depois vocês não aprendam esses conteúdos aqui. Vocês não vão estar perdendo tempo de vida, né? Então é importante que vocês façam as atividadezinhas, né, que a gente está colocando lá na plataforma. Olha, interseção. O que é interseção? Interseção, né, como eu falei, significa que quando eu pegar esses dois conjuntos, eu tenho que ver aqui se tem algum número em comum entre esses dois números. Então, ó, a gente vem aqui, ó, o 1. O 1 não faz parte do conjunto B. E o 2, ó, se a gente for traçar aqui, ó, também não faz parte do conjunto B. E se a gente for pegar aqui, ó, o 3 não está fazendo parte do conjunto A. E o 4 também não. A gente vê aqui, ó, a interseção, ó, vou representar aqui para vocês, ó. A gente já está terminando já a aula, tá? A interseção de A com B vai me dar o quê? Ó? Interseção de A com B. Vai me dar um conjunto vazio, né? Ó. Ou então a gente representa assim, sem nada dentro. Vai me dar aí um conjunto vazio. Então, ó, a interseção de dois intervalos numéricos não vai ser sempre um intervalo numérico. Pode ter números aqui, ó, que não estão em comum entre os dois conjuntos. Mais uma pegadinha aí da questão
do Instituto Federal de Alagoas, né? Para terminar aqui, ó, a união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio. E aí, a união de dois intervalos numéricos pode ser um conjunto vazio. O que é que vocês dizem? Estou cansado já. Já não estão mais respondendo. Já está terminando já. Deixa eu ver a hora. 5h27, né? Olha, para que eu tenha aqui ó, a união de dois intervalos para dar um conjunto vazio, esses dois intervalos eles têm que ser vazios também. Então, um intervalo numérico, pela lógica, né, se eu pegar dois intervalos numéricos e eu unir esses dois intervalos, né, como eu falei para vocês, que a união é eu pegar os dois conjuntos e unir, eu não vou obter o conjunto vazio, eu vou obter os números que estão dentro desses intervalos numéricos, né? Vamos seguindo para terminar. Agora eu tenho aqui, ó, essa aqui é fácil. É mais fácil do que aquela outra. Aqui eu tenho, né, uma questão aqui de uma universidade, né, do Paraná. Indique qual dos conjuntos abaixo é constituído somente de números racionais, né? Números racionais, que foi o que a gente viu. Então, olha, letra A, menos 1, 2, raiz de 2 e π. Aqui eu tenho somente números do conjunto dos racionais. E aí, galera? A gente viu que o raiz de 2 e o π não faz parte do conjunto dos racionais, né? Eles são números irracionais. Então, a letra A está errada, né? Aqui não está certo. Olha a outra. Ó. Menos 5, 0, 1 meio e raiz de 9. A moto passando. E aí, gente? Menos 5, 0, 1 meio e raiz de 9. O que é que vocês me dizem? Isabela tá atenta aí, ó, letra B. Ela disse que é a letra B. Olha, raiz de 9 é uma raiz, né? A gente viu que existem as raízes, né, que são números irracionais. Mas olha, raiz de 9, o que é raiz de 9? A raiz de 9 é igual a 3, né? Se eu pegar 3 aqui e multiplicar por 3 novamente, vou obter o valor 9. E 3 faz parte aqui do conjunto dos números naturais que está contido aqui, né? No conjunto dos números racionais também. Então, ó, é letra B, a verdadeira, né? Aqui a gente deveria marcar. Passando aqui rapidinho para a gente, né, fechar. Ó. Menos 2, 0, π e 2 terços, né? 2 terços aqui é um número racional, né? Mas o π não é, né? A gente viu que o π é um número irracional. Aqui na D, ó, raiz de 3, raiz de 64, π e raiz de 2. Aqui praticamente são todos irracionais, né? Somente aqui o raiz de 64 que não é. E aqui o E, ó, menos 1, 0, raiz de 3 e 1 terço. Aqui eu tenho o raiz de 3, né, como um número racional. Então isso aqui não é o que ele está pedindo. Letra B aqui é a questão verdadeira. Vê como é fácil, né? É fácil. A pessoa estudar conjuntos assim, tem outras questões que são bem mais complicadas, né? Você vê que a gente fala de união, interseção, enfim. Mas a ideia daqui do curso é a gente dar um curso básico, né? A gente falar de forma bem mais simplificada os assuntos para vocês. 5h31. E aí, gente? Tudo certo. Cansou, foi cansativa a aula. O que é que vocês acharam? Tranquilo, Isabela. Minha didática é boa, valeu, obrigado. Eu vou ficar com vocês somente essa semana, né? Aqui, recapitulando.
para quem chegou depois, né? Que eu não sei quem chegou depois aí, mas eu aceitei alguém. Eu vou ficar com vocês durante a segunda-feira que é hoje. Marcelo já me conhece, né? Sou monitor de cálculo 1, né? No curso de Química. Aí tá dizendo aqui futuro professor, Arthur 2.0. Arthur é o nosso professor, né? De matemática lá do CCA, né? Campus 2. Como eu ia dizendo, né? Eu vou ficar aqui a semana com vocês, né? Segunda, quarta e talvez sexta-feira, né? Porque essa parte aqui, ó, de equação, né? Ela é um pouquinho mais longa e não tem como eu falar de forma tão rápida para que vocês não entendam depois. Então eu tenho que ir no ritmo, né, de vocês. Vou explicando tal, passo a passo, devagarzinho. Possa ser que não dê tempo de eu terminar quarta-feira o assunto. Mas na sexta-feira eu posso voltar, né? Ali uma horinha, né? Uma horinha no máximo e terminar o assunto. Na sexta-feira, eu não sei se Manu já deve ter falado para vocês, né? Acredito que já falou, que na sexta-feira é disponibilizado para vocês a monitoria, né? A monitoria dos assuntos que foram dados durante a semana. Para vocês, né, a monitoria de conjuntos e equações vai ficar com Vitória. Né? Vitória, sexta-feira, vai estar disponível. Não sei se ela está aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não tenho certeza se ela está aqui. Vitória Barbosa, é isso mesmo. Vai ficar com Vitória, né? Então, sexta-feira, caso vocês tenham dúvidas, né, na quarta-feira, eu já vou disponibilizar para vocês lá na plataforma, né? Eu também vou mandar no grupo a lista de exercícios, né? A lista de exercícios de conjunto. Eu já tenho pronta, né? Vitória, né? Que fez a lista de conjuntos e tal. Passei para o professor Arthur, vai passar para vocês. E é importante que vocês façam, né, gente? E a de equação do primeiro, né, segundo grau e tal, na quarta-feira à noite ou na quinta-feira, né, eu já vou passar para vocês. Lembrando, né, que eu falei lá no começo da aula, que é importante que vocês façam a avaliação final, né, que está lá na plataforma de fundamentos de álgebra e aritmética, né, que foi o assunto que Manu ficou para vocês. É importante que vocês façam. Por quê, né? Apesar, eu não sei, né? Chegou pessoas aqui depois, né? Eu não prestei atenção. Mas eu vou falar novamente o que eu disse lá no começo da aula, né? Que aquela atividade que está lá é importante para a gente vê o avanço, né, de vocês. A gente colocou lá aquela primeira atividade que foi antes de começar o curso. E durante o curso a gente vai passando atividades para que vocês vão se exercitando, né, e vão aprendendo. É importante que vocês façam por quê? Para a gente ter uma ideia de como é que foi a aprendizagem de vocês durante o curso. Aqui a gente está fazendo meio que um projeto de extensão, né? Um projeto de extensão junto com os outros campos. E a gente precisa de dados. Né? E esses dados eles vão vir de acordo com o que vocês vão respondendo às atividades. Aí, ó, é importante que vocês não usem, né, nenhuma inteligência artificial para resolver. Vocês vão estar enganando vocês mesmos, né? Vocês vão estar enganando vocês mesmos se vocês forem responder através da internet. São atividades que não são difíceis, são fáceis, né? Só para vocês realmente ali exercitar, né? Não são atividades difíceis. Então, tudo certo, né, gente? Lembrem de fazer lá. A gente já vai terminando aqui, né? Apesar de que eu tenho até 6 horas, mas já terminei. Então, vocês estão liberados, tudo certo? Tá tudo bem. Pronto. Então, gente, valeu aí, viu? Obrigado. Quarta-feira a gente tá aqui de volta, no mesmo horário. É bom que vocês cheguem, né, no horário certo, né?
E é isso, valeu aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Pode Paulo, sair já, viu? podem sair já, viu?